Olá amigos do Pipoca Nanquim, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui da Semana Especial Batman em parceria com a Amazon. Hoje vamos conversar sobre o que, Alexandre? Vamos falar sobre as influências para a criação do Batman. Muita gente acha que o Bob Kane ali se reuniu com o Bill Finger e criaram um personagem, mas se esquecem do passado deles ali, né? Porque os dois eram dois nerds, assim como o Jerry Siegel e o Joe Shuster, que criaram o Superman, que cresceram ali eles nasceram em 1915, 1916 e cresceram então nos anos 20 ali, que os Estados Unidos começou a absorver coisa pra caramba do mundo todo, né? E os nerds ali eram bem parecidos com os nerds de hoje, procuravam coisas diferentes e tudo mais e queriam deixar sua marca, e eles conseguiram. E esse mundo da época, ele tinha o seu próprio background, né? Porque na verdade, eu sei que é difícil imaginar um mundo sem Batman, sem Superman, na verdade um mundo sem super-heróis. Mas antes de existir os super-heróis, o Superman é um marco, né, de 1938, a criação disso. Antes de existir os super-heróis, existiam apenas heróis. E esses heróis eram publicados onde, Daniel? Eram heróis, o pessoal chama de heróis de aventura, né? Ou em jornal ou na rádio, né? Eles foram criados para esses dois veículos, assim. Ou nos pulps. Depois alguns ganharam as páginas dessas revistas baratinhas, até por isso o nome, né? Ficção de polpa, Pulp Fiction. Isso. Que eram revistas baratinhas, uns baita calhamaço assim. Que não era quadrinho, eram contos. Eram contos. Isso daí começou a ser publicado no finzinho do século XIX e ganhou corpo mesmo no início do século XX, e muitos personagens poderosos nasceram lá. Por exemplo, Conan, Tarzan, Doc Savage, Flash Gordon. Buck Rogers, na verdade. Buck Rogers, perdão. O Flash Gordon acho que nasceu pros quadrinhos. Dos quadrinhos mesmo. São personagens que nasceram tudo nos pulps. Grandes escritores como Jack London e Agatha Christie trabalhavam nos pulps. O Howard criando o Conan lá. E aí, toda essa galerinha lia, né, porque eram revistas que tinham milhões e milhões de tiragem, a galera lia e passava mal. Dois personagens famosos dos pulps era justamente o Morcego Negro, o Black Bat, e o The Shadow, o Sombra. Sombra, se eu não me engano, nasceu no rádio. Foi criado na rádio. Mas depois migrou para os pulps. E esses dois foram grande influência para o Bob Kane criar o Batman junto com o Bill Finger. Qual que foi o lance, né? Em 1938, então ali, a National publica o Superman na Action Comics, uma revista que eles tinham ali de linha, que estoura, muda todo o jogo, muda completamente, todo mundo sabe que é a criação Nasce o primeiro super-herói. O primeiro super-herói, paradigmático, muda toda a cultura pop mundial e influencia em tudo até hoje, né? E começa a vender pra caramba, começa a vender mais que pão quente com cocaína, assim, é um sucesso absoluto. Os editores da época falam o quê? Caramba, a gente precisa de mais personagens assim, com esse carisma, com esse potencial. E eles passam a encomendar de escritores ali que eles já conheciam, confiavam, encomendar alguns personagens para as principais revistas deles ali. Uma das revistas é Detective Comics, que, como o próprio nome diz, trazia aventuras mais detetivescas, mais sombrias, mais soturnas. E aí eles chamam Bob Kane, que era um costumeiro colaborador, e fala, a gente precisa de um personagem assim que faça frente, que seja tão fabuloso quanto o Superman. Ele já tinha um personagem na Detective Comics, inclusive, que era o Islam Bradley, né? Islam Bradley. Isso. Ele já tinha criado algumas coisinhas que depois até continuaram saindo pela DC Comics. E ele já tinha parceria com o Bill Finger, o Bob Kane era desenhista e o Bill Finger era desenhista. Os dois eram amigos ali e já tinham trabalhado juntos. Aí ele fala assim, pra quando você precisa? Aí o cara fala, sei lá, pra depois do final de semana, segunda-feira. Segunda-feira, então eu vou trazer pra você aqui um personagem tão legal quanto o Superman. Pode acreditar. Aí ele volta pra casa, pensando em algumas coisas, esboça um personagem com uma máscara vermelha e tal, com alguma ideia ou outra ali do que seria o Batman, e vai falar com o Bill Finger, e os dois têm uma noite de brainstorm total. E começa a colocar todas as influências deles ali, que vai nascer o nosso famoso Batman. Uma influência bem óbvia, que são esses heróis de pulp, já falamos, né? Sombra e Black Bat, principalmente destaque para eles. O Sombra, inclusive, no início da carreira, o Sombra ele usava armas, né? E o Batman, no início da carreira, usa armas também. Ele sempre tá com as armas do coldre, assim, e tal. Depois isso daí foi abolido, né? O Batman não é mais sinônimo de arma, foi completamente abolido. Só voltou agora pro filme do Snyder, né? Que mostra mais uma burrice tremenda do filme. Mas não é isso que a gente tá aqui pra falar. E o Black Bat por conta da inspiração até do visual dele, né? Sim, do morcego e tudo. Se bem que o Black Bat não foi o único morcego.
a ideia do morcego não veio só do Black Bat, veio também do filme Nosferatu, né, do expressionismo alemão, junto com o gabinete do Dr. Caligari. O Nosferatu dá uma... Os dois, né? Todo o expressionismo alemão ali fazia muito sucesso. Um filme, o Nosferatu é de 1920 e o gabinete do Dr. Caligari 22. O Bob Kane, a molecada ali da época, todo mundo viu e mudou a vida de todo mundo, assim, era um negócio muito impactante. Ainda são filmes que impactam quando você assiste hoje em dia. Sim. Imagina ver isso no cinema, né? O impacto que foi. E foi muito marcante para eles, tanto no aspecto da criação do visual do Batman, quanto da criação... Da ideia do morcego e tal. Do morcego e de Gotham. De Gotham ser uma cidade mais gótica e tal. Tudo isso é do expressionismo alemão. Esse climão gótico, escuro e sombrio da cidade como um todo. Porque quem assiste o gabinete do Dr. Caligari vê que eles criaram um visual muito, muito maluco, muito surreal, assim, né? Tudo com cenários e tal. E o Bob Kane, quando assistiu, falou assim, caramba, a minha Gotham tinha que ser uma coisa nessa linha aqui, tinha que ser isso. E mandou bala, cara. Serviu de inspiração para ele. Ele não queria ambientar no mundo real, né? Ele queria criar o seu... Não queria ambientar em Nova York, em um lugar assim, né? Ele queria criar o seu próprio mundo. E Gotham nasce dali. Mas tem algumas influências que também são muito inusitadas, né, que eles utilizaram. Uma delas é o quê? O The Bat, você vai falar outro filme? Não, cara. Eu pensei no outro filme, que é um link também, né? Verdade. É um outro filme de 1926, da mesma época aí, que tem a aparição praticamente do símbolo do Batman, do holofote dele, né, do que seria o bate-sinal depois. Que é uma câmera fechada assim, com todo escuro, só o meio iluminado, com um morcego pendurado. Exatamente o símbolo do Batman. É, o morcego como se fosse a lua, né? Não tem como não ter inspirado o Bob Kane nisso daí, né? O símbolo é igual, assim. Ainda que o filme não tenha nada a ver com o Batman, com o heroísmo, o que quer que seja, o símbolo tá lá. No início o Batman só tinha um morcego no peito, a lua foi acrescentada posteriormente, né? Mas aquilo serviu de inspiração para o bate-sinal também. Acho que tem a ver, porque o filme também chama The Bat, mas era um criminoso que se fantasiava de morcego gigante. Então tem toda uma inspiração clara aí. Não, eu disse que não tem nada a ver com o Batman, isso é um filme de herói, nada disso, né? Mas o filme inspira principalmente o surgimento do bate-sinal, que é a forma de comunicação do Batman com a polícia, que entrou pro cânone do Batman, né? Tá aí utilizado até hoje. E, porra, não dá pra imaginar Batman sem bate-sinal. Não dá. Todo mundo, é bem claro. Então, até que todos os filmes, todas as animações tem o bate-sinal, né? Virou... Assim como a mansão, a Batcaverna, o bate-sinal é um negócio... Mas o link inusitado que eu tava fazendo anteriormente, Daniel, é uma das inspirações declaradas do Bob Kane para criar o visual do Batman foi Leonardo da Vinci. Puta, essa é a mais doida de todas. Muito doida. Leonardo da Vinci? Sim. Vocês vão ver as imagens aí para a criação da asa do Batman, né? Por quê? Porque hoje a gente entende a capa do Batman de várias maneiras, mas principalmente como um adereço visual, assim, né? E o Bob Kane, quando criou a capa, ele imaginava assim, bom, meu personagem ele não é o Superman voa. Né, que aliás não voava no começo, mas Superman voa, o meu personagem não voa, ele é um cara comum. Então ele precisa planar pela cidade, né? De que forma eu posso fazer com que esse personagem plane? Eu nem sei se já existia asa delta ou coisa assim na época, mas ele pensou numa maneira de verossímil do personagem realmente passar pelos prédios. Ele recorreu ao Leonardo da Vinci, que foi um gênio da humanidade, além de artista sem igual, pintor e tal. Ele foi um inventor de mão cheia, e uma das invenções do Leonardo da Vinci, que não sei se ele chegou a aplicar ou não, mesmo, né? Não tem registros disso, mas ele fez os projetos de uma asa, um aparato de voo mesmo, de um aparato assim, né? de voo, uma máquina de voo, que acho que é o termo correto. E o visual dessa máquina de voo é exatamente o visual utilizado pelo Bob Kane nas primeiras histórias. Né? Inclusive os desenhos assim embaixo, né? Como se fosse a asinha do morcego e tal. Sim. E é muito louco isso, muito bacana. Outra referência que acabou virando eternizada no cânone, em todas as histórias do Batman, foi a marca do Zorro, né? Sim. O filme do Douglas Fairbanks, que também influenciou muita gente e marcou a época mesmo, assim. É considerado um dos melhores Zorros de todo o tempo. Tem toda uma aura envolvendo esse filme aí. E a inspiração, em que sentido inspirou o Bob Kane e o Bill Finger? Além do heroísmo. Além do heroísmo, tem o lance da dupla identidade, né? Ele é um herói mascarado, mas
quando ele tá na pessoa física, vamos dizer assim, ele é um milionário, um playboy ali, tem tem todo um lado diferente para distinguir completamente o herói da pessoa, assim, né? Uma inspiração bem clara, bem óbvia. Isso foi tão marcado na história do Batman que anos depois ficou formalizado que os pais do Bruce Wayne foram assassinados justamente quando eles estavam saindo de uma exibição da marca do Zorro no cinema. Eu queria saber que roteirista que bolou isso daí, porque ficou, agora é assim, né? Eles foram assistir a marca do Zorro, saíram e foram assassinados. Quem será que foi? Porque antes tinha, eu lembro de outros filmes, às vezes ópera, peça de teatro, sim. Tinha algumas divergências assim na origem, né? Mesmo porque a origem do Batman foi recontada em várias ocasiões, até o próprio Bob Kane e Bill Finger contaram várias origens diferentes, né? O Batman do princípio foi mudando, por exemplo, o Batman do princípio não tinha o Alfred, né? No começo ele foi criado pelo tio dele, o tio dele que até o Scott Snyder recuperou recentemente na fase dos anos 52 de uma forma totalmente diferente, mas tinha sido aquele tio que tinha criado o Batman. Mas enfim, a gente está se distanciando do assunto. O Zorro acabou sendo uma das principais influências e aí canonizou-se que Bruce Wayne e seus pais estavam assistindo a marca do Zorro. Uma homenagem aí que entrou para a história. E por último, de influência, acho que das mais óbvias, assim, das claras, que com certeza inspiraram, tem o Sherlock Holmes, né? Sim, Sherlock Holmes, grande criação do Conan Doyle. Sir Conan Doyle. Sir Conan Doyle. É um marco da história da cultura pop até hoje, né? Tem a série Sherlock, todo mundo ama, é um dos pilares da cultura moderna. E o Bob Kane e o Bill Finger ali, além de fazer um personagem forte, com puta de um físico, treinamento, com possibilidade de planar pela cidade e tal, eles tiveram a ideia de ser um detetive, de ser um cara inteligentíssimo, que conseguia sacar tudo muito rápido assim, que vem claro do Sherlock Holmes, né? A inspiração é bem óbvia, daquele detetive inteligentíssimo que pega tudo até os mínimos detalhes assim e é capaz de fazer as deduções absolutamente incríveis, né? Quase sobre-humanas assim, vendo Sherlock Holmes. Não para só aí a influência de Sherlock Holmes, acaba funcionando também depois, alguns anos depois, para a criação do Robin, né? Sim. Que eles precisavam de uma dinâmica diferente ali, e como o Sherlock Holmes tinha o Watson, quando ele conseguia explicar todos os planos ali para um amigo, eles criaram o Robin com esse mesmo motivo aí. Mas não vamos falar sobre Robin hoje, porque amanhã um programa especialíssimo só de Robin para vocês. Sobre o parceiro mirim mais famoso de todos os tempos. Antes de encerrar, eu gostaria de indicar aqui o nosso próprio livro, Quadrinho Cinema 2, Sim. que tem algumas, inclusive essas referências indicadas aqui e muito mais conteúdo. Tem aí na Amazon para comprar. Clica no link e compra com desconto. E por último, eu gostaria de indicar aqui o Homens do Amanhã, do Gerard Jones. Um puta de um livro maravilhoso para todo mundo que se interessa pela criação dos cómics norte-americanos. Infelizmente está fora de catálogo, né? Está esgotado, é um pouquinho difícil de achar, mas fuça aí estante virtual, em sebos, que vale muito a pena. É um dos livros teóricos mais importantes para entender os quadrinhos norte-americanos. E falando em sebos, se você quiser conferir as primeiras histórias do Batman, com um pouquinho de sorte você encontra isso daqui também, que a Panini lançou, o Batman Crônicas, volume 1 e 2. É uma pena que essa coleção não tenha continuado, saiu Batman, Superman e Lanterna Verde. Foi uma época que essa coisa de capa dura estava começando ainda, tal. Então por isso que talvez não tenha realmente pegado, mas com um pouco de sorte eles trazem de volta, ou trazem num formato diferente, porque isso é histórico, né? O início tá todo aí. E é uma delícia, né? Aí vocês vão tirar a prova, falar, realmente, olha o que o Danielzinho falou aqui, o Alexandre também citou e tal, tá tudo aqui nesse primeiro, fundamental para qualquer estante aí. Torcer um dia também pra Panini republicar, né? Tá pronto aí, vamos ver, né? Pode crer, vamos ver. Mas é isso. Gostaram desse programa? Então, já sabe, né? Deixa aí seu joinha, compartilhe, peça para os seus amigos e todo mundo que você conhecer se inscrever no canal. E tem um detalhe, o YouTube ele mudou um pouco as regras do jogo aí, não basta se inscrever para receber as notificações e o feed dos nossos programas. Aí ao lado do inscrever-se tem uma engrenagemzinha nova, você tem que clicar em cima dela e permitir que o YouTube te avise dos programas. Então para você não perder nenhum dos nossos episódios, clica nessa engrenagemzinha e dá o ok aí, tá bom? Maravilha. É isso, muito obrigado, tchau. Até amanhã.